fácil falar aqui que dentro de casa, sabes, com 4 crianças não é fácil. 4 crianças não, 2 crianças e 2 adultos não é nada fácil. Não é E nada então, fácil. aqui atrás no jardim é mais tranquilo. Olha, e o É. resto da família, como é que está, Filipe? Tudo No meio disto operacional. tudo? Está Tudo tudo. Está... operacional? Tudo bem com a saúde? Sim, 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 graças a Deus está tudo bem. Até a Ainda minha bem, cadela ainda bem. que está aqui debaixo também está com saúde. Pá, espetacular, espetacular. A ver se isto Olha, na realidade passa, porque isto é um grande desafio para todos nós, como sociedade, não é? yeah, yeah, yeah. E era isso que eu te queria perguntar como início, era como é que tu te estás a sentir, como é que estás a ver tudo isto, não é? Olha, acima de tudo é um novo desafio. Uhum. Acho que todos nós ninguém estaria preparado para isto, por Sim, vários motivos, familiares, profissionais e até como sociedade, vem-nos trazer grandes desafios. E eu acho que mais uma vez nós vamos ter que ser capazes de ultrapassar. sim. Para mim pessoalmente é mais um intervalo de vida. Já tive um, como tu sabes, há uns anos atrás, onde aí também passei mais de um mês fechado, por boas razões. Aconteceu o sucesso no final e eu acredito que neste momento vai ser a mesma coisa também. Mas não é fácil, ou seja, é um desafio para adultos, crianças, para toda a gente. Sim, até porque tu ao teres passado por aquilo que passaste, não é? Fizeste aí uma reinvenção, tiveste que fazer aí ao fim e ao cabo, reinventaste, não é? Olhaste para ti de uma forma diferente, para a vida de uma forma diferente, não é? Para aquilo que nos acontece de uma forma diferente. Sim, 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 sem dúvida, Filipe. Eu acho que estas coisas da vida o que nos trazem é essa capacidade de nos reinventarmos e, Uhum. acima de tudo, para ponderarmos o que é que estamos a fazer. Não Sim, é? Acho sim. que é muito esse o significado da vida. E quando isso acontece, tens de tirar o melhor proveito. Como eu digo sempre de copo cheio. Olha, e o que é que tu achas que Diz-me vamos coisas. o que é que tu achas com esta crise? Fiz aqui algumas perguntas que seriam interessantes perguntar. O que é que achas que vamos ganhar com esta crise, não é? Porque tendencialmente o pessoal foca sempre no negativo, não é? Mas o que é que tu achas que vamos ganhar como pessoas, como sociedade, qual é a luz ao fim do túnel? Olha, Filipe, eu acho que nós ainda vamos a tempo. É aquilo que eu mais tenho apregoado nos últimos tempos. Acho que ainda vamos a tempo. Ainda vamos a tempo em vários sentidos. Naquilo que somos capazes de fazer como uma sociedade, e trabalharmos mesmo como uma sociedade. Eu acredito muito numa conexão entre aquilo que é a tecnologia, é de onde eu venho, e aquilo que é as novas gerações, a sociedade como um todo, o que é que ela pode trazer. Eu acho que esse é um grande desafio que já Uhum. está. Falava-se muito no futuro em trabalhar por teletrabalho, quer dizer, vivíamos muitas coisas em filmes e hoje estamos a vivê-las na primeira pessoa. E por isso eu acho que esse é o primeiro ponto que eu retiro daqui como positivo, que é a tecnologia ao dispor e não como um fim. Durante muitos anos andou-se com este chavão, a tecnologia, a tecnologia, a tecnologia. A tecnologia tem que estar ao nosso dispor e não ser um fim. Esse é o primeiro Uhum. ponto. O segundo ponto positivo, até entrando aqui num bocadinho engraçado do tema, também vou sempre partilhar coisas que eu vivi, não aquelas que eu Sim. não me sinto à vontade para falar, Filipe, mas durante muitos anos, principalmente nos últimos tempos, também se calhar tu ouvias isto, quem vai liderar a transformação digital, quem vai ser o CEO, recursos humanos, quem vai ser o líder, quem vai liderar, como é que vai ser os líderes? E foi engraçado que veio um líder chamado Covid-19 para liderar todo este tema, não é? E de repente os medos e os receios que existiam e que de alguma forma se tornavam como os velhos do Restelo, apercebemos rapidamente que tínhamos que fazer uma mudança muito grande. E que estava aqui, ou seja, nós não estávamos a querer usá-la, não sei se por receio, se por medo, aquelas coisas que tu também muito bem lideras e nos fazes a todos nós desafiar-nos no nosso raciocínio, que é onde é que está a liderança, onde é que ela começa, e ela começa muitas vezes em nós, ou começa praticamente sempre em nós. Eu costumo dizer que nasce em nós, só depois para os outros. Se nós não nos conseguirmos, ao fim e ao cabo, liderar a nós próprios, está difícil liderar depois equipas. Mas convivendo. Isso, Sim, isso, isso, e já agora, se me permites, Filipe, só para terminar, falei um bocadinho da parte mais profissional da coisa e daquela sim, onde realmente estive envolvido, mas falando da parte pessoal, ou seja, de que é que isto nos tem trazido a todos nós,
eu acho que é, se calhar, a revivermos um bocadinho o que nós vivemos nas nossas gerações, que é a liberdade é aquilo que se conquista, é aquilo que se tem, e com ela devemos saber viver. E acho que ganhámos muitas coisas mesmo em percebermos aquilo que estávamos a perder. Eu não sei se me consigo fazer entender, não é? Sim, sim, De sim. repente passámos a dar valor a muitas coisas que nos passava completamente ao lado, não dávamos qualquer valor, Sim. e de repente são tão longe, e estamos está só também novamente dependente de nós de fazermos o que queremos fazer com ela. Precisamente, E concordo. isso eu transformo em tempo, ou seja, o tempo vale aquilo que nós fazemos com ele. É a melhor equação. E hoje já estamos todos a ver o que é que fazer com o nosso tempo. Sim, de vez em quando há aqui uns cortes, deixei de te ouvir, mas apanhei a mensagem quase toda. Boa. Outra pergunta gira que eu gostava de fazer é quais são se puderes partilhar, claro, quais são as estratégias emocionais que estás a utilizar com a tua equipa nesta fase? Ou seja, com certeza há pessoas que emocionalmente estão muito mais debilitadas, estão muito mais ansiosas, mais estressadas, mais medrosas, não é? E outras com certeza estão a passar de uma forma mais ligeira, mais fácil. Tens alguma estratégia que utilizas com a tua equipa para que os ajudar a ultrapassar esta situação? Ou não? Ou deixas que cada um, digamos, encontre o seu caminho? Então, em termos práticos, trazer aqui um tema para a conversa que eu acho que é importante. Nós acabámos, ou seja, a empresa onde eu estava, peço desculpa, aqui um pormenor técnico. Faz parte dos diretos. Comentando contigo, a empresa onde eu estava, onde trabalhei durante os últimos 16 anos, ela estava-se a transformar num processo daquilo que se chamou uma internacionalização diferente do que estava a acontecer até então, e nós, na prática, fizemos a transição por país, ou seja, a empresa onde eu estava à frente como CEO, tanto na Europa como no mundo inteiro, ela fez uma procura, uma busca começou em 2015, 2016 esse projeto, e em 2019 ela fez a transição para aquilo que se chamou operar de forma local, ok? Então eu continuo a participar na organização, tenho um novo acionista, trabalho como advisor e sou neste momento alguém que tenta ajustar o barco, não é? Ou seja, sabes que mudanças de acionista têm sempre alterações de entrega, mas diria-te que, e tentando responder à tua pergunta, eu acho que as equipas, todos nós somos ser vivos, e as equipas também são constituídas por ser vivos. É muito difícil, ou talvez seja um challenge muito complexo, alguém querer impor nesta altura aquilo que são as suas filosofias, ou de forma de trabalhar, ou de forma de se adequar. Acho que todos nós nos adequamos a este momento. Eu ouço e por vezes também uso a palavra guerra, uso a palavra batalha, no momento em que nós estamos a viver, mas não no sentido de uma guerra ou de uma batalha. Coloco isso da forma em como nós temos que seguir algumas regras. Alguém que nos passa certas ordens e nós temos que nos transformar perante essas ordens. Diria-te que este é um momento, se calhar, também desafiante para aquilo que têm sido as lideranças muito próximas, não vou dizer com uma forma muito pessoal de liderar, mas mais no sentido de que há muitos líderes que sentem a necessidade de sempre estar presentes, de terem a última opinião, de sistematicamente estarem a par do processo ou daquilo que está a decorrer, e eu acho que este é um bom momento para todos os líderes, para todas as pessoas que têm de alguma forma lideranças e equipas, perceberem o que é que se chama, o que é que se dá como tanto valor à palavra confiança. Não é? Eu acho que é preciso, e nós estamos a sentir isso no nosso país, não é? Ou seja, temos um governo que nos tem passado e um Estado que nos tem passado algumas linhas orientadoras. Se Deus quiser, não vai ser preciso polícia, nem tanques na rua, nem intervenção de violência, mas é importante perceber que há umas linhas. Estamos com alguma dificuldade. Não me estás a conseguir ouvir.
De repente perdi-te, mas agora já voltaste outra vez. É o que faz neste momento a quantidade de pessoas que É, estão a utilizar a internet, que é precisamente. uma grande mais-valia. Sim, as E empresas nesta área cresceram imenso agora, né, neste mês, não é? eu acho que falar de crescimento numa altura destas é uma palavra um Estranha, né? pouco estranha. Sim. Estranha, até violenta para quem nos possa nos estar a ouvir, porque eu acho que isto é uma fase mesmo de sobrevivência. Acredita que há empresas que têm que continuar a operar, isto de podermos estarmos nós em casa, alguém está a ter que continuar o seu Seu trabalho. trabalho. Também não sou ingênuo, Filipe, e dizer-te que com certeza há muitas organizações ou aquelas empresas que se calhar neste momento também tiram partido desta situação. Eu quero Claro. acreditar que são muito poucas e também quero acreditar que a consciência de cada um há de sempre vir ao de cima e mesmo nestas alturas que uns que têm mais capacidade para, não gostava de utilizar o termo de crescer, mas poder estar um bocadinho melhor, numa posição mais confortável, que o façam de uma forma consciente Uhum. e num caminhar de um bem para todos e não num Sim, sentido interior ou interno de cada um. ok, boa. Ora bem, outra pergunta gira. Força. Apesar de já ter respondido um bocadinho, que é, eu pus aqui a pergunta em esta situação pode ser de alguma forma uma oportunidade para as empresas? Já respondeste de alguma forma, não é? Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Agora deixei-te ouvir. Perdeste o áudio. Sei lá se... Não. Só se a bateria foi à vida aí dos fones, já? Filipe, Já te ouço. Já te ouço. já me ouves. Estava a comentar que eu acho que qualquer coisa que nos acontece é sempre uma oportunidade. Uhum. Sempre. Acho que temos que ver isso. A minha filosofia é sempre de copo cheio, Certo. mas no sentido de aquilo que nos depara é uma oferta que nos dão a nós próprios ou às nossas organizações de repensarmos o que estamos a fazer. Eu acho que a nossa sociedade cada vez mais vive aquela sociedade que eu também denomino dos 3 segundos, todos nos fartamos muito rapidamente das coisas, é tudo muito empírico, não há uma continuidade. Por um lado, mas por outro lado há muitas coisas que ainda somos muito resistentes. Falando há pouco também da transformação digital, muito resistente e de repente ela está aí. Eu acho que este também é um momento oportuno para toda a economia se reorganizar. Sim, sim. Estávamos todos atentos nas últimas horas a acompanhar o que se passava aqui mais perto de nós, não é? Na comunidade europeia, onde nós Uhum. fazemos parte, para onde é que ela vai, o que é a economia, quais são os reflexos que tudo isto vai ter, mas nós somos um bocado invejosos, eu não quero ser mal entendido agora o que eu vou dizer. Estamos sempre, reclamamos um bocadinho sempre de tudo e não vimos as Uhum. coisas como uma oportunidade, Filipe. E explico isto da seguinte forma. Durante muito tempo, há uma grande parte da sociedade está sempre em guerra porque temos um Estado, muito Estado, Uhum. muito Estado, muito Estado. Depois, quando chegam a estas alturas, queremos que o Estado esteja presente. Por outro lado, agora falamos em economias mais proteccionistas, já falamos em economias mais liberais, já falamos na globalidade. Hoje parece que toda a gente começa a olhar a globalidade com medo. Enfim, eu acho Sim, que tudo isto são oportunidades, Filipe. sim. Oportunidades para o setor da aviação se repensar, do turismo se repensar, a própria forma como nós víamos as empresas normalmente como média e longa duração. Felizmente, se calhar os nossos filhos e as nossas gerações já olham para isto e já vem aqui uma oportunidade de que sejam projetos e não uma organização, ou seja, não uma Uhum. organização que continue e eu acho que tu és um excelente exemplo, Filipe, do que é isto, trabalhar por projetos e de uma coisa que eu faço questão de educar os meus, que é vivermos com um propósito. E o propósito, Uhum. por vezes, altera-se, mas temos que viver por um propósito. Acho que esse é o ponto mais fundamental. Eu acho que esta é uma excelente oportunidade
para as empresas repensarem o seu propósito, o que estão a fazer, o que podem vir a fazer. Temos visto e observado assim, e aproveitar e agradecer a todas aquelas organizações que se têm reinventado nestes últimos tempos para poderem fazer uma viseira, uma máscara, pessoas que não estavam sequer nesta área, de repente estão nesta área, a tentarem entregar, ou seja, é isto que eu acho que é saudável nestas alturas, e acho que é bom, ao contrário do que se possa pensar, e eu também falo mais uma vez por aquilo que eu vivi. Eu acredito muito, Filipe, que o cancro que eu tive aos 16 anos me ajudou a transformar naquilo que eu sou. E não olhando para aquilo que foi mais negativo, mas olhando para aquilo que me fez chegar até aqui, eu não tenho dúvidas nenhumas que me ajudou a ponderar as coisas num outro formato, numa outra forma de estar, como a crise que vivi muito perto em 2010 até 2013, 2014 na empresa, uma empresa ibérica, numa empresa que se estava a reinventar também. De repente as coisas mudaram muito, numa plataforma que se precisava de unificar como ibérica, foi a nossa melhor oportunidade, Filipe. Ao contrário daquilo que se podia fazer, querer na altura, não fomos mexer nas pessoas, ou seja, tentámos salvaguardar a nossa crise económica, tesouraria, num formato de olhar aquilo que era desperdício, mas não perder aquilo que demorámos muitos anos a construir, que foi uma equipa. Certo. E essa Agora deixamos de entregar as coisas. E nesse sentido, vivi na primeira pessoa essas dificuldades, Filipe, e acredito que elas foram uma oportunidade. Tanto foram que a empresa se transformou, passou de uma empresa que vendia, como eu costumo dizer, não quero que também ninguém me leve a mal, vendíamos ferro para tentarmos passar a ser uma empresa, uma organização, uma equipa que vendia uma oferta de valor agregado. Passámos a olhar para o software com outro olhar, e isto tudo porque tinha que ser assim. Ou seja, estávamos com dificuldades em comprar matéria-prima, em ter tesouraria para manter um ciclo de compra e venda neste caso era de hardware. Havia falta de liquidez também dos clientes para nos poderem comprar, e de repente vimos uma oportunidade onde o investimento estava dentro de casa, nas pessoas. Pegámos nisso e transformarmos isso como uma oferta muito mais de valor agregado. Eu acho que foi uma oportunidade perante aquilo que era a crise. Eu acho que eu acredito muito que o que possa vir a acontecer agora é a mesma coisa. Acho que as empresas vão passar para repensar o seu propósito. Se calhar vamos ver uma Galp da vida fazer uma entrega de um serviço ou de um produto muito diferente. O CTT, vês o CTT, um excelente exemplo, a RIA se organizarem. Vês as organizações a trabalhar em conjunto. Tens agora uma oferta não estou a fazer publicidade a ninguém, desculpa estar a utilizar os termos, mas eu não sou muito daquelas pessoas que fica por dizer, não, mas acho que é bom transpor esses temas em cima da mesa. Tens empresas de distribuição e do retalho a organizarem-se com empresas de logística para entregar uma oferta. Enfim, eu acho que isto é o que se pode, na realidade, pegar desta esta capacidade de sermos criativos, não é? Sermos criativos, esta faculdade que o ser humano tem e que nem sempre utiliza, a criatividade. Ficamos muito presos à nossa zona de conforto, àquilo que já sabemos, que já conhecemos, e acabamos por negligenciar esta capacidade de pensar o novo. E muitas vezes nos líderes com que eu trabalho, eu faço-lhes uma pergunta que é: o que é que tu não estás a ver na tua organização? O que é que tu não estás a ver na tua equipa? Porque isso muda ali um bocadinho o mindset para ver de forma diferente. E acho que é um bocadinho por aí. Concordo plenamente contigo. E é essa falta, às vezes, de colocar-nos numa posição de balcão, que estamos agora a ser obrigados a ser colocados, que nos dá muitas vezes a visão daquilo que nós não estamos a ser capazes, ou por medo, ou por... Sim. Perdi-te agora um bocadinho outra vez. A ver se volta ao vídeo. Ok. Estava a comentar contigo, Filipe, que a palavra que tu utilizaste, acho que é aquela que nos cria maior obstáculos, que é a palavra conforto. O conforto, por vezes, leva-nos a ficarmos cegos e não queremos ver aquilo que muitas vezes está à nossa frente e nós não queremos ver. Sim, precisamente. Concordo contigo. Outra pergunta.
Esta conversa está super interessante. Miguel. Pá, e só perguntas giras como tu dizes, não é? Aqui, uma pergunta que eu tenho aqui. Quais as dicas que darias aos líderes deste país para lidar com as equipas e com esta necessidade, muitas vezes, de layoffs, de despedimentos? Quais as dicas que eventualmente tu poderias dar neste sentido, para de alguma forma eles sentirem-se mais confortáveis com estas situações, que às vezes nós temos que ser verdadeiros às vezes com as equipas e dizer aquilo que não é tão bom de se dizer. Que dicas é que achas que tu poderias passar? Olha, se tu me permites, dicas e conselhos é algo que eu não faço. Eu passo experiências. Ok. E dicas e conselhos por uma simples razão. Eu acho que todos nós devemos tentar passar aquilo que nós vimos, porque não é replicável. Portanto, isso eu também tenho aprendido na vida. Aquilo que eu passo, se calhar tu não consegues replicar, tens uma outra forma de atender. Eu acho que já falei aqui um pouco sobre este tema. Eu acho que, felizmente, existem vários formatos de se poder atuar. Eu continuo sempre a acreditar que o ponto mais importante são as pessoas. E perante elas tens de trabalhar em dois caminhos. Primeiro, a verdade, acho que é extremamente importante a verdade, e por vezes a verdade pode não ser aquela big picture que tu tens na altura, mas indo partilhando pequenos pedaços dessa fotografia, porque também te posso comentar, porque vivi isso também na pele durante estes 4, 5 anos. E há muita gente que diz, eu gostava de saber o meu futuro, gostava de saber o que é que me vai acontecer daqui a 4, 5 anos. Eu confesso que foi das coisas mais difíceis que eu geri como líder, que foi saber o que é que ia acontecer à minha organização 4 anos depois. É porque tu tens que conviver com este período, não deixando de manter o comboio a atuar e olhando para ele sempre com algo onde tu sabes onde vais ter que chegar. E por vezes tem muitas coisas que tu tens que fazer que não são tão bonitas ou que não são até o apanágio de coisas que tu gostavas de fazer constantemente. Mas olhando sempre para um bem comum e pensando que temos que sempre que ser honestos, primeiro, connosco, para podermos sermos honestos com os outros. Esse é o ponto mais importante. Segundo ponto que eu também gostaria de partilhar, porque vivi, é a capacidade de partilha constante, partilha que por vezes não traga ruído, de uma forma muito direta transmitir as coisas. Eu acho que é importante partilhar, deve saber o que é que se partilha e também usar da forma mais positiva da partilha e não a negativa da partilha. O que é que eu quero dizer com isto? Por exemplo, ouve-se muito falar em layoff. A palavra layoff é uma palavra só por si muito pesada. Eu preferia chamar um intervalo, porque na realidade as pessoas estão num intervalo. Layoff não significa que as pessoas vão perder o seu posto de trabalho. Não significa que as organizações vão reduzir as suas estruturas. Não significa que estamos perante uma situação de perda e de desgaste daquilo que tem sido construído nos últimos tempos. Layoff é uma ferramenta que foi e que está a ser utilizada para poder suportar estes períodos que nós estamos a passar. Eu diria que são ferramentas para se usarem num intervalo e aquilo que eu desejo é que todas as organizações sejam capazes de, depois desta tempestade passar e de todos vencermos esta batalha, tudo não passe na realidade de um intervalo. Depois outro ponto que gostaria de partilhar com as pessoas, e também porque eu vivi na primeira pessoa, quando se calhar em 2010, 2011 concretamente, vivi na primeira pessoa dificuldade de fazer crescer o negócio, ou seja, manter a sustentabilidade do negócio onde nós estávamos. A primeira preocupação que eu tive na altura e que a vejo hoje no mesmo momento é qual é que é a capacidade, sem pôr em causa a oferta que eu tenho, de me ajustar. O que é que eu quero dizer com isto? Ora, se eu vou ao supermercado e vou fazer compras, eu tenho que me ajustar às compras que eu faço. Eu não vou conseguir continuar a comprar da mesma forma, nem se calhar
no mesmo cabaz que eu fazia. Vou ter que olhar para o que eu tenho e tenho que fazer essa gestão do supermercado. Com as equipas é a mesma coisa. Se calhar em alguns momentos temos que perceber o que é que na realidade não dá para continuar a ter e reduzirmos, fazermos reduções. Eu lembro perfeitamente destes escritórios, temos um escritório lindíssimo, com 3, 4 pisos, onde cada um tem as suas secretárias. Passámos para um mais reduzido, engraçado e até caricato, porque saímos de uma zona, aqui também utilizando, não escondendo, saindo do Sintra Business Park para o Lagoas, na altura, para muita gente aquilo foi, pá, Lagoas, o que é isto, escritório tão pequenino, e de repente hoje o Lagoas Park, eu não preciso estar aqui a fazer publicidade, é talvez um dos polos mais importantes de empresas de inovação e de tecnologia. Pode parecer que isto acontece por acaso, são acasos que na realidade acontecem, mas nós, por exemplo, com esse movimento conseguimos poupar um custo alto que tínhamos na altura, fizemos essa redução, com essa redução conseguimos poupar pessoas, fizemos alterações nas frotas de carros, fizemos alterações nas formas até de recompensar as pessoas, mas sempre garantindo que os postos de trabalho iriam estar prontos para quando isto tudo tivesse que dar a volta se nos retomar. E depois uma reinvenção muito grande. Ou seja, se calhar havia áreas que iriam se tornar inoperacionais ou com pessoas excedentes. Transformámos essas pessoas, diria-te que alguns administrativos passaram a ser excelentes técnicos passaram a ser bons desenvolvedores, pessoas que estavam na área comercial passaram a ser excelentes analistas, enfim, tentámos repensar a nossa oferta. E depois, e também talvez o processo mais duro que eu vivi. Diz, Filipe? Estava eu a dizer que vocês reavaliaram os talentos e adaptaram os talentos às necessidades, não é? O que é fantástico. Outro ponto que também fizemos foi onde claramente não era o nosso foco, ou seja, que nós não tínhamos a capacidade de criar valor agregado, chamámos parceiros, trabalhámos em conjunto e fizemos outsourcing de algumas áreas para podermos focar aquilo que na realidade era o essencial, ou aquilo que nós víamos como essencial. Sabes que isto às vezes quando se fala em visão e nestas coisas é muito difícil, é como aqueles quadros impressionistas que tu ao perto não consegues ver bem, mas ao longe vislumbras alguma coisa, não é? E por vezes é isto, é o arriscar, é o não ter medo, é a tomada de decisão, é sair da zona de conforto e ter fé no propósito e naquilo que se acredita e lutar por aquilo que se acredita. E por último, porque também foi nesta fase que tive talvez as decisões mais duras que tomar, foi olhar a estrutura e a equipa da organização como um todo. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Não separar por cargos. Eu acho que há a tentação muito rápida de quando se fala em períodos de crise, primeiro, períodos de crise, a primeira coisa que se pensa é que temos que reduzir estrutura. Eu acho que isso, infelizmente, é um pensamento que percorre muito da nossa sociedade. E outro pensamento a seguir chama-se a cúpula de administração e diretores e diz, olha, vamos agora olhar para a organização e vamos ver quem é que a gente possa dispensar. Nesse momento que eu vivi, talvez tenha tomado uma decisão muito, muito solitária, que foi decidir que esse momento não seria nesse formato piramidal ou de vamos à administração, tentarmos, chamámos todos, quando eu digo todos, desde managers a técnicos, às pessoas que na realidade faziam oferta e diretores também, e tentámos perceber, olha, se nós tivermos que perder aqui uma parte do nosso Estamos a deixar-te ouvir. Isto tem... A ver se volta, Miguel, estamos a deixar-te ouvir. Filipe, estás a ouvir agora? Agora estou a ouvir. Se puderes repetir outra vez aí... Agora estou a ouvir. Se puderes repetir aí o que acabaste de dizer há coisa de 30 segundos atrás. Ok, então eu estava a comentar que quando tivemos que reduzir a estrutura da organização, primeiro, sem olhar no sentido de... Éramos uma operação ibérica, o que era a Espanha, o que era Portugal, e sendo eu um português, mas sendo um ibérico também, olhar no sentido de qual é que era a melhor oferta, o que é que se podia fazer perante os clientes onde nós estávamos a atuar. Tomámos decisões muito difíceis. Eu nunca me escondi atrás de um acionista, sempre lhes disse que foram tomadas decisões minhas, perante aquilo que era o desafio
na altura, mas isto para tentar resumir. Não pegámos na administração, não foi a administração a tomar as decisões, quem é que seriam as pessoas que teríamos que reduzir. Chamámos a organização como um todo e tentámos perceber quem é que eram as pessoas que naquele momento em questão poderiam fazer, poderíamos abdicar delas para poder continuar a fazer por um bem maior. E não é que isto se repita muitas vezes, mas posso dizer que não foi o tradicional a pessoa que está na ponta que iam saindo, ou a redução daquilo que é o músculo. Nós fizemos o contrário, deixámos o músculo continuar dentro da empresa, percebemos claramente que não era o momento de olhar algumas áreas, tivemos que abdicar de comunicação, de marketing, enfim, e até daquilo que era a direção comercial. Então acabámos por extinguir duas direções, direção de marketing e direção comercial, dois companheiros que durante muito tempo me acompanharam, que ainda hoje se calhar não me entendem ou não conseguem perceber porque é que aconteceu. Não são assim tão fáceis. Para dizer o seguinte, quando olhamos a organização, vimos a organização de qual é a capacidade que ela tem de entrega, para onde é que nós queremos ir, onde é que nós queríamos estar e o que é que podia fazer face ao momento. E repara, com a redução, por exemplo, neste caso 2 cargos, nós conseguíamos manter mais 20 pessoas. Eu acho que é esta forma que tem que se olhar, por isso é que eu estou a dizer, estavas-me a pedir dicas ou conselhos, é muito difícil passar dicas ou conselhos, porque acho que todos nós vivemos, temos é que ser honestos connosco, ter uma honestidade muito grande interior, para podermos ser honestos com os outros. Perante isto, depois de tomarmos o nosso trilho, percebemos quais são as regras que nos estão a passar, as orientações, qual é o caminho, qual é a estrada, e tentarmos levar o nosso caminho sem receios e sem hesitar. Isso é outro tema que acho que nós, por vezes, temos medo de dar o passo, e quando estamos a dar o passo, a pergunta vai surgir muitas vezes, estou aí no sentido certo, o que é que eu estou a fazer? Depois de tomarmos aquele caminho que devemos de percorrer, independentemente se damos 3 passos para a frente, depois temos de dar um para trás, mas é aquele caminho, vamos levá-lo até ao fim e vamos colocá-lo como um propósito daquilo que queremos atingir. Miguel. Estou lá as interrupções mas com certeza neste momento há muita gente na Netflix e fazer se calhar o que nós estamos a fazer, enfim. Aqui a internet passou realmente um veículo muito importante. Quero-te agradecer, porque foi muito, muito benéfico falar contigo e muito enriquecedor. E aquilo que tu disseste vai com certeza ajudar outros líderes. E depois vou partilhar esta nossa entrevista com as redes sociais, com o LinkedIn, Facebook, porque eu acho que é importante passar uma visão de um líder, e tu és um líder de excelência, e portanto acho que é sempre importante quanto mais pudermos ajudar o nosso tecido empresarial e os líderes, melhor. Portanto, muito obrigado pela tua disponibilidade. Olha, Filipe, agora agradeço não só a oportunidade que me deste neste momento, mas acima de tudo agradecer, porque acho que és um excelente exemplo. Se me permites, isto não é passar aqui galhardetes, mas já falámos isso não à frente de câmaras, já falámos noutras alturas, e eu gostaria de tirar o meu chapéu e dizer-te que perante tudo aquilo que tu tiveste na tua vida profissional, onde tu chegaste, ter a coragem num momento de dizer assim, não é este se calhar o propósito que eu preciso para este momento, não é para todos. Eu costumo dar poucos exemplos de pessoas assim, és um deles, o meu irmão é outro exemplo que também durante muitos anos esteve numa área da indústria e de repente saiu a correr atrás do sonho dele, mas acho que tu e quem convive contigo, felizmente a vida dá-nos conexões e formas de nos conectarmos com outras pessoas. É engraçado que no nosso seio de amigos e até profissional temos alguns amigos em comum que de repente falaram em ti sem as pessoas que estavam a falar em ti saber que eu te conhecia, que é a Ana Beleza, não sei se sabes quem é, com certeza. Por acaso tenho imensas saudades dela. Mas enfim, a vida é isto também, e queria-te agradecer porque demonstras a todos que é possível nos reinventarmos, que é possível corrermos atrás dos nossos sonhos e sendo honestos, repito, honestos connosco, para sermos honestos com os outros e se soubermos identificar qual é o propósito que nós queremos levar para nós e para os outros, fica mais fácil essas tomadas de decisão. Olha, agradecer e desejar que a todos seja na realidade apenas um intervalo
e que desfrutem deste intervalo de copo cheio para a seguir. Mais a tecnologia outra vez. Para que a seguir, acima de tudo, sejamos todos melhores pessoas. Eu acho que é isso que nos tira neste momento também. Olha, um grande abraço, Filipe. Miguel, obrigado por tudo, está bem? Obrigado. Obrigado, até já, obrigado, até já.